Então, terminando essa fase das danças de corte, né, do balé de corte, entramos no balé clássico ou dança acadêmica. Então, com um marco, né, aí após 1673. Em 713, né, 1713, o rei Luís XIV criou a companhia de dança com 20 bailarinos para a famosa Ópera de Paris. A vestimenta dos bailarinos também está ligada ao desenvolvimento da técnica. O que é isso? Os vestidos eram compridos e pesados, né? Impediam o virtuosismo dos movimentos verticais. Então, daqueles vestidos de pessoas da nobreza, né, de corte, aqueles vestidões todos cheios de... Foi o titi romântico, por exemplo, que é aquele vestido, né, das bailarinas que vai até o meio da canela, mais ou menos, da panturrilha. Depois e aí já era o que? Bem leve, de tule, de voal, e depois essa vestimenta foi evoluindo, porque cada vez mais precisava se mostrar as pernas das bailarinas no sentido de mostrar o movimento, né? O movimento que as pernas faziam. Os temas do balé começaram a exigir a ilusão de voo. Para isso, os cenógrafos utilizavam alavancas e rondanas para erguer os bailarinos. Então, no balé clássico, a gente começa essa referência de, lá que começou da magreza, lembra? Mas aí de transcender, de evoluir no sentido de leveza, né? De etéreo, de singelo, tá? Demonstrava o seu poderio através da arte, Palácio de Versalhes fala por si só, ele foi o patrono da arte, embora tenha surgido nas cortes italianas, o balé se consagrou nos terrenos franceses. Eu acho que isso tudo eu já falei, né? Um pouco repetitivo até para assimilar um pouco a leitura. Aqui está a figura, né? O figura, tá bom? É mais novo e mais velho, mas esse é o rei Luís XIV. Nós temos em 1760 uma pessoa muito importante, que é Jean-Georges Noverre, que ele escreveu Cartas sobre a Dança. Olha só, um manifesto válido até hoje na contemporaneidade, no qual é definida uma dança espontânea, com roupas leves e rostos expressivos, buscando exprimir ideias ou paixões. Era uma carta de manifesto, ou seja, de ir contra aquilo que o balé clássico tanto estava desenvolvendo. Porque ele percebeu, né, que os bailarinos não tinham expressividade própria. Né? Eles tinham sempre a expressividade de um personagem, de referência para o outro, mas eles nunca colocavam de si nos seus personagens, na sua dança. Então, lá em 1760, o que hoje nós buscamos, né, de uma dança mais livre, mais espontânea, que parta do eu para a criação cênica, né, Noverre já se manifestou. Idealizou uma nova forma de dança que preconizava o balé de ação, que se constitui numa obra coreográfica baseada em uma história dramática. Contribuiu também para que a dança fosse definitivamente para os teatros. Então, foi uma pessoa importante no qual direcionou a dança saindo dos palácios, né, especificamente para os teatros, entendendo que ali as pessoas tinham melhor visualização e tudo mais. Isso aqui eu acho super bacana porque a gente consegue entender a diferença de balé clássico, balé romântico e balé neoclássico, tá? Então, olha só, balé clássico, figurino serve para explicar um tema. Por exemplo, o espetáculo é da Floresta Encantada. Entra a turma do balé 1 para dançar a Margarida. Entra a turma do balé intermediário para dançar a Raposa. Ou seja, um figurino que explica o tema do que vai ser dançado, tá? Emprego de mímica e pantomima, né? Então a gente começa com a mímica na dança para deixar mais clara a dramaturgia.
Libreto. Libreto é os panfletos não, desculpa, os programas, folders no começo do espetáculo. Aqui começa. Por quê? Se tinha história que ia ser contada por meio da dança, eu precisava ajudar essa sociedade. Então eu preciso explicar o que vai ser dançado. Então aqui começa os libretos. Música que ajude a entender o personagem, claro, né? Então vai entrar a bruxa, tam, tam, né? Não vai plim, 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 plim. Não. Então a música ajuda a contar essa narrativa. A ocupação espacial, frente e lados. Então se eu tenho um teatro, né? Eu vou ter frente e lado. Eu jamais vou dar costas para os meus nobres, o meu povo, tá bom? Cada cena é uma cena. Então assim, entrou... Vou dar um exemplo de hoje, né? Entrou a Margarida, ela começa, ela brinca ali no meio, ela nasce, a flor nasce, floresce, bate o vento e ela morre em 3 minutos, né? No nosso caso hoje. Aqui, lógico, os espetáculos eram maiores, os espetáculos profissionais são maiores, mas cada cena ela tem o começo, meio e fim da cena, não do espetáculo. E isso a gente vê até hoje nas competições de dança, por exemplo. Né? Que aí é uma outra discussão, competição em dança. Eu preciso ter essa discussão com vocês presencialmente, vocês me lembrem, tá bom? Mas aqui, só pra gente não fugir do tema, os espetáculos, as coreografias, elas vêm desse período aí, né? Que elas têm 3, 5 minutos e ela começa a ter meio e fim nela mesma, tá? Mesmo a história, a coreografia começando e terminando nela mesma, uns 3, 5 minutos, o espetáculo como um todo também começa meio e fim. Se a gente pegar o Lago do Cisne, que é um dos mais conhecidos, né? Então, a princesa conhece, se apaixona, tem a maldição, ela morre, tudo no mesmo período aí de 2 horas, 3 horas de espetáculo, tá? Não servem, cuidado, principalmente quem não é da dança, como atributos para configurar balé clássico o uso da sapatilha de ponta ou do titi. Não, o que contribui, o que é uma característica do balé clássico, são principalmente os movimentos e essas outras questões aqui. Eu posso estar com qualquer roupa, principalmente na contemporaneidade, tá bom? Já o balé romântico, né? Ele se desenvolve na França, se estende por toda a Europa. As histórias românticas mostravam sua maioria heroína, triste, fada, feiticeira, vampiro, assim como qualquer período romântico, se a gente vê isso na literatura, né? Nas artes como um todo. Os ideais da bailarina romântica sublime provocavam uma grande modificação na técnica da dança, introduzindo as sapatilhas de ponta. Então, é no balé romântico que entra a sapatilha de ponta. E por quê? Porque precisava mostrar mais leveza, mais etérea, mais sentido de sublime a bailarina, tá? E que facilitou também a fluidez de alguns dos movimentos. Os coreógrafos enriquecem as evoluções do corpo de baile na questão espacial, tá? A iluminação entra em cena. Aqui, características, então, aqui nós mostramos a característica do balé clássico e aqui características do balé romântico. Sempre haverá 2 referências, um mundo real, que é colorido, e um mundo irreal, que é branco, tá? Então, sempre essa coisa da distância, né, do irreal para o real. Os 2 mundos não se misturam, tá? Então, eu não me misturo com aquele espírito, elfo. Rebuscamento espacial e moldura, então, como eu disse anteriormente, começa aqui no balé romântico, que começa grandes evoluções espaciais cênicas. A coreografia inicia... isso aqui é bem característico, ó. Elas iniciam no coletivo, depois particulariza e finaliza no coletivo. O que é essa particularização? Onde tem os solos, onde tem os pas de deux, o pas de quatre, né? Então são partes durante o espetáculo que tem essa individualização, e começa no coletivo, individualização e coletivo para fechar, para finalizar. Né, que eu falei, os conjuntos e tal. E o virtuosismo dos balés no seu ápice. Então,
as nomenclaturas do balé clássico, a gente termina de fechar elas no balé romântico. Eu trouxe aqui para vocês, ainda da minha época de graduação, isso é uma coisa que tem muito no mercado, que são dicionários de balé, né? Onde mostram posições, onde mostram passos, como devem ser feitos. Por quê? Porque é uma dança que fez muitos registros da forma certa de se dançar, né? Diferente de outras danças que não fizeram esse registro e também que não duraram tanto tempo na hegemonia da dança, tá? Aqui, ó, eu tenho outro que é a dança e a evolução, o balé no seu contexto teórico com programação didática. Então, aqui mostra, por exemplo, os movimentos, né, arabesque, attitude, e também para que ele serve, não é só uma tradução do passo, né? O que ele desenvolve, em que momento é bom eu utilizá-lo, mostra algumas questões de alinhamento e questões anatômicas, tá? Então, quando vocês tiverem aula de anatomia, vocês vão ver a necessidade e a importância da gente entender nosso corpo. Aqui, ó, esse aqui foi o meu primeiro dicionário. Deixa eu ver de quando que ele é. Nossa, isso entrega a idade da gente, né? Ou do livro, que não mostra com facilidade o seu ano de publicação. Mas aqui tá, de 1965 a 1980. Deve ter sido 80, com certeza. Também outro dicionário, ó. Outro dicionário de balé clássico, tá bom? E aqui é uma coleção também muito antiga. Isso tudo na época que eu dançava balé clássico, tá, gente? Faz muito tempo que eu parei no balé clássico. Essa é de 94. E era uma coleção que tinham vários histórias de repertório. Tinha uns 4, 5 livrinhos desse. E aqui, por exemplo, olha, conta Esmeralda, Sílvia, A Flauta Encantada, Raimunda, Pássaro de Fogo, Sherazade, tá? Então são balés de repertório, que são balés, essas histórias contadas por meio do balé no período clássico e romântico.